Queridos, nós estamos então neste momento levando a você essa transmissão a qual o Senhor Jesus tem colocado no meu coração para trazer esta palavra aos amados e queridos. A Bíblia diz, meus amigos, que o Senhor Deus, Ele enviou o seu único Filho para resgatar e dar vida eterna para todo aquele que nele crê. João capítulo de número 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida eterna, meus queridos irmãos, meus amigos, meus assistentes, meus ouvintes, é o dom mais precioso que Deus providenciou para a humanidade. Deus projetou o ser humano para viver feliz. Deus projetou o ser humano para viver em paz, para viver contente, para ter alegria. Deus projetou o jardim do Éden, colocando Adão e posteriormente preparando uma companheira, colocando do seu lado nossa mãe Eva, mãe de todos os seres viventes. E ali a palavra de Deus diz que eles eram felizes, eles eram contentes, eles tinham alegria, tinham saúde. Mas nós observamos que no decorrer dos dias, no passar dos dias, eles acabaram caindo nas armadilhas, nos laços de Satanás. Satanás, que o trabalho dele é lançar o homem contra Deus. O trabalho do diabo é lançar rebelião, divisão contra o Senhor. O prazer do diabo é que o homem esteja de mal com Deus. Por quê? Para que ele venha perder a sua salvação. Para que ele venha perder o privilégio, o gozo, a alegria, o lar preparado que o nosso Deus tem preparado para todos aqueles que nele creem. Então, meus queridos, observem comigo a palavra de Deus. Essa palavra que o Senhor nos dá nesta manhã, Ele fala sobre esse texto. Então, quando o homem foi expulso do jardim do Éden, quando o homem perdeu a sua salvação, o homem perdeu o privilégio de viver na presença de Deus, o Senhor providenciou o meio para que o homem novamente pudesse ser restaurado, pudesse ser resgatado. E qual era esse meio? Esse meio não é uma religião, esse meio não é um meio de boas obras, um meio humano de salvação. Deus preparou um meio de salvação para o ser humano. Qual era esse meio? O sacrifício que o Senhor Jesus haveria de fazer para salvar a humanidade. Então Jesus deu a sua vida pela nossa vida. Jesus veio para dar o seu sangue pelo nosso sangue. Amém? E observando isso, queridos, nós observamos na palavra de Deus. A palavra do Senhor diz aqui em Lucas 19:10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os que se haviam perdido. Não havia outro meio de salvação para nós. Não havia outra forma de escaparmos da condenação a não ser o sacrifício do Senhor Jesus no Calvário. Então, única forma, o único meio de nós alcançarmos essa salvação é o sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário, aonde Ele deu o seu sangue, deu a sua vida por nós. Amados, observe o seguinte, que o Senhor Deus, Ele nos amou de uma tal maneira, e a qual eu venho nesta manhã dizer a você, que está nos ouvindo, que está nos acompanhando. Palavra gloriosa de Deus, do Senhor Jesus, está dizendo que o Filho do Homem veio buscar e salvar os que se haviam perdido. Perdido como? A palavra perder-se, no original, quer dizer afastar do alvo, estar à deriva, como um barco em pleno oceano, à deriva, sem rumo, sem direção. E nós observamos, queridos, que Jesus, Ele é o farol para o navegante.
Para todo aquele que navega em alto mar, Jesus Cristo é o farol que está aceso, que está dando direção, que está dando para nós o rumo certo para nós seguirmos. Existem tantos atrativos, existem tantas luzes ao derredor do farol, mas essas luzes muitas vezes são luzes que vêm para nos confundir, tirar nossos olhos do alvo, que é Jesus. Jesus é a luz verdadeira. Jesus está dizendo ali no capítulo de número 5 de João 23, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus é a luz verdadeira. Jesus é o nosso foco, aonde nós temos que estar sempre ligado, estar sempre voltado à sua pessoa. Quando a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, Ele está dando, Ele está presenteando a humanidade. É um dom maravilhoso que nós não merecemos. A salvação ninguém merece. Não é porque você faz boas obras, não é porque você é bonzinho, não é porque você é obediente, não. A salvação é um dom de Deus, é um presente de Deus. E à medida que nós recebemos esse presente, nós devemos ser gratos, nós devemos retribuir a Deus com obediência, com gratidão, com humildade, vamos dizer assim, ser humildes e reconhecer a nossa tão pequena estrutura diante de Deus. Amados, e a Bíblia ainda nos diz o seguinte, quando lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, verso 30 a 31, quando o apóstolo Paulo e Silas, eles estavam presos, eles estavam ali naquela cadeia, naquele cárcere, numa situação difícil, preso, dilacerado, sua carne estava cortada de tanto açoite que eles haviam tomado, por amor ao Evangelho de Jesus, por amor a Cristo Jesus, por amor à pregação, por amor às almas, porque todos aqueles que amam as almas, que têm amor, paixão pelas almas, eles pagam um preço por isso. Não é fácil, porque muitas vezes não é bem compreendido pela sociedade, muitas vezes a sociedade não reconhece o seu trabalho, mas o Senhor Jesus conhece, e o Senhor Jesus, Ele faz a obra no coração daquelas pessoas. E Paulo e Silas acabaram de libertar uma moça, uma mulher. Eles acabaram de libertar uma pobre escrava de Satanás, que vivia sob o jugo do diabo, jugo do Satanás. E agora no capítulo de número 16, Paulo e Silas acabaram sendo presos. Foram presos e açoitados, apanharam muito, a ponto de ficarem com as suas carnes dilaceradas, rasgadas, cortadas, de tanto apanhar, levar açoites. Mas nem por isso eles ficaram tristes, nem por isso eles revoltaram, nem por isso eles ficaram desesperados, mas eles começaram a cantar louvores a Deus. A Bíblia diz que à meia-noite eles começaram a louvar a Deus, começaram a cantar hinos ao Senhor. E como Deus se agrada quando nós cantamos, quando nós louvamos, quando nós agradecemos a Ele. A presença de Deus, a Bíblia diz que Deus habita, o Espírito Santo habita no meio dos louvores. Se você quer atrair a presença de Deus para a sua casa, para o seu lar, para o seu trabalho, para o seu ambiente onde você está vivendo, comece a louvar a Deus. Comece a glorificar a Deus, a louvar e a bendizer ao Senhor Jesus. E a Bíblia diz que a presença de Deus vai ser atraída pelo louvor. E Paulo e Silas começaram a louvar a Deus. A Bíblia diz que o Senhor desceu naquela cadeia. Deu um terremoto tão forte que abalou as estruturas daquele presídio. Aquele presídio foi abalado como se fosse uma bomba que caísse ali naquele local. Abriram as portas das cadeias. A estrutura do cárcere foi abalada. E o carcereiro que estava responsável por aqueles presos naquela noite, naquele turno, estava de plantão naquela noite. A Bíblia diz que ele, vendo que os presos estavam todos livres, as cadeias, as portas estavam abertas, ele entrou em pânico. O desespero tomou conta daquele homem. E ele disse consigo:
vou matar-me, vou tirar a minha vida, porque igual eu vou morrer. A vida daqueles presos estava sobre a sua vida. Se eles escapassem, ele era responsável pela fuga dos presos. Então aquele carcereiro agora diz, não, o negócio é eu mesmo me matar, eu vou se matar, eu vou tirar a minha própria vida. E quando ele pensou nisso, ele puxou a espada e colocou em direção ao seu ventre, quem sabe ao seu peito ali, no seu coração. Ele escuta o grito de Paulo, que estava lá do outro lado. E Paulo diz, não faça isso! Não faça isso! Aí aquele homem olhou assustado e disse, e o que eu farei então para me salvar, meus amigos? O que eu vou fazer para me salvar? Se não é para me matar? Paulo diz para ele, olha, creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Aleluia! Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo você e a sua família. Glórias a Deus. Aquele homem nunca tinha ouvido falar uma palavra desta, de crer no Senhor Jesus e ser salvo ele e a sua família. Agora nós observamos então que quando o carcereiro olha para Paulo, e a Bíblia diz que ele escuta o conselho de Paulo, e ele não se mata, e ele vai até Paulo e Silas, leva para sua casa, lava os vergões aonde ele tinha apanhado tanto, lhe fez curativos nos ferimentos de Paulo, e Paulo começa a falar do amor de Deus para aquele homem e para sua família, porque ele nunca tinha ouvido falar de Jesus Cristo, Salvador. Agora então ele está ouvindo a palavra, Paulo explicando para ele que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E agora ele diz, creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Ele acreditou, ele recebeu Jesus. E quando ele recebe Jesus, a Bíblia diz que ele foi batizado. Ele recebeu o batismo naquela noite ali, com sua família. Foram batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Receberam a salvação da sua alma. Coisa linda, meus queridos irmãos, quando o homem acredita, quando o homem recebe o Evangelho. Glória a Deus. Nós observamos aqui, queridos, a palavra de Deus está dizendo em Romanos capítulo de número 10, versículo 9. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Ô palavra gloriosa do Senhor Jesus. Se você crer no seu coração, se você confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor, você será salvo. Creia no Senhor Jesus. Creia na palavra de Deus. Receba o Evangelho de Jesus. Jesus é tão bom, Jesus é tão maravilhoso, que Ele perdoa. A Bíblia diz lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, que Deus não leva em conta o tempo da ignorância do homem. Deus não leva em conta aquele tempo que nós vivíamos com a cara cheia de cachaça. Deus não leva em conta o tempo que nós vivíamos atrás de adultério, de prostituição. Deus não leva em conta o tempo que nós vivemos atrás de jogos, atrás de jogo de azar, atrás de prostituição, de baladas, de drogas. Deus não cobra isso de nós se nós nos arrependermos. Deus não cobra isso de nós se nós deixarmos, abandonarmos esse caminho e andarmos na luz. Glória a Deus. Oh, aleluia. A palavra de Deus está dizendo que Deus não leva em conta o tempo da ignorância do homem, mas anuncia agora em todos os lugares a todos os homens que se arrependam. Aleluia. A Bíblia está dizendo, querido, 2 Coríntios 5,17, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas são passadas, e eis que tudo se fez novo. Aleluia. 2 Coríntios 5,17. Assim que se alguém está em Cristo, se você está em Cristo, meu irmão, você está salvo, você está liberto, você está livre.
Não existe condenação. A Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículo 1: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Que não anda segundo a carne, que deixou o mundo de pecado, deixou as trevas, deixou os vícios para trás. Então, se você quer ter uma vida perdoada, uma vida redimida, uma vida resgatada pelo poder do sangue de Jesus, você deve aceitar a Cristo e deixar o passado, deixar o pecado, deixar tudo aquilo que não presta e entrar na presença de Deus com fé, com alegria, com ânimo, e Deus vai te abençoar. Aleluia! A palavra de Deus está dizendo assim, Efésios 2, verso 8 e 9: pois se vocês são salvos pela graça por meio da fé, isto não vem de vocês, é dom de Deus, não vem pelas obras para que ninguém se glorie. Está vendo, meu querido? A salvação é dom de Deus, é um presente de Deus. Ela não vem através das obras, para que nós possamos dizer, não, eu sou salvo porque eu faço isso, eu faço aquilo, eu sou assim, eu sou assado. Não. A salvação vem para nós através da graça de Deus. Não confunda salvação por méritos. Às vezes você é um bom crente, você é uma boa pessoa, você é um bom cristão, mas não é por isso que você vai ser salvo. Não, você vai ser salvo pela graça. Agora, tudo que você fizer depois disso é por gratidão a Deus e por obediência. Santificação, justificação, tudo isso você busca através da palavra, através do ensinamento da palavra de Deus. Mas a salvação é pela graça. Jesus já pagou a salvação para você. Oh, glória a Deus! Oh, aleluia! A salvação está paga, meu irmão. Aí tem gente que diz, pastor, eu quero parar de fumar, eu quero parar de beber, eu quero parar de fazer coisa errada para mim ser crente. Não precisa, meu irmão. Vem do jeito que você está. O que você precisa é receber a salvação. Jesus já pagou, já deu para você. Aquilo que você está fazendo de errado, essas coisas você vai abandonar, porque isso aí está no caráter. Isso aí não tem nada a ver com a sua vida espiritual, isso é caráter. Porque o caráter do homem, quando não tem Jesus, ele é um caráter deformado. Ele desobedece a Deus, ele transgride a lei de Deus, ele não é obediente, ele não gosta de ser submisso. O ser humano em si, ele não gosta de submissão. Você pode começar uma criança já com 3, 4 anos, você manda ele fazer alguma coisinha, ele não quer fazer, ele diz que não, ele não vai fazer. Está dentro do coração do homem a desobediência, a rebelião, a rebeldia. Está dentro do coração do ser humano essa autodependência, essa independência. Ele não quer ser dependente de ninguém. Ele não quer também ser submisso, obedecer às pessoas, às ordens superiores. Então, meu amigo, não precisa parar de fumar, não precisa parar de usar droga, não precisa parar de adulterar, não precisa parar de prostituir para vir para Jesus. Venha do jeito que você está. Traz o teu fardo cheio para Jesus. Traz o teu fardo cheio de vício. Traz o teu fardo cheio de desobediência. Traz o teu fardo cheio. Quanto mais cheio o teu fardo tiver de pecado, melhor ainda. Mas por que, pastor? Porque a Bíblia diz, meus irmãos, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Glória a Deus. A Bíblia está dizendo que quanto maior é a medida do teu pecado, quanto maior vai ser a graça de Deus na tua vida. Oh, aleluia. Se você tem 1 tonelada de pecado, Deus vai derramar 4 toneladas de graça sobre a tua vida. Vai derramar, vai transbordar, você vai sair fluindo. A Bíblia diz, queridos, que quem crer em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirá do seu ventre. Rios de água viva derramará do seu interior. Esta água é a graça de Deus derramada em nossos corações. Oh, aleluia! Glória a Deus! A palavra de Deus, ela está dizendo aqui, capítulo 5, verso 24 de João: eu
vos afirmo, eu vos asseguro, eu vos declaro: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Olha que coisa, que afirmação. Aleluia. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação. Oh, glória a Deus. Não é pelo meu conhecimento, não é pelo meu mérito, não é pela minha bondade, mas é pela graça de Deus, pelo amor de Deus. Por isso, meu amigo, eu estou dirigindo essa palavra para você nessa manhã. Deus me colocou no coração de trazer essa palavra aos milhares de amigos que tem no Facebook. E gostaria que você compartilhasse essa mensagem. Aperta aí no botãozinho compartilhar, porque essa palavra pode salvar o mundo inteiro. Essa palavra pode salvar o mundo inteiro, pode perdoar o mundo inteiro de pecado. Porque não é a minha palavra, mas é a palavra de Deus Todo-Poderoso, aleluia. É a palavra do Deus Todo-Poderoso que está falando nesta manhã, aleluia. Eu vos asseguro, eu vos declaro, eu vos afirmo: quem crê na minha palavra, quem receber a minha palavra e crer naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passará da morte para a vida. Morte espiritual, meu irmão. É morte espiritual, não é morte física não. Morte física, se a pessoa perde a vida física, ele continua vivendo espiritualmente com Deus. Mas se ele está morto espiritualmente, ele não tem vida. Ele pode estar vivo fisicamente, mas espiritualmente está morto. Então Jesus está dizendo aqui: quem ouve minha palavra não entrará em condenação, mas passou da morte, do estado de incredulidade, do estado de rebeldia, do estado de pecaminosidade, do estado de afastado de Deus, ele passará a ter vida. Vida é viver com Jesus. Vida é viver na presença do Senhor. A palavra diz, queridos, João capítulo 10, versículo 28, eu lhes dou a vida eterna. Jesus está dizendo: eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. Ninguém poderá arrancar as minhas ovelhas das minhas mãos. Ninguém poderá te arrancar das mãos de Deus, meu irmão. Se você crê em Jesus, você está seguro. A Bíblia diz no Salmos de número 91: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Descansar em um mundo igual nós vivemos é só com Jesus. Descansar no meio de ladrões, descansar no meio de corruptos, descansar no meio de latrocínio, de adultérios, de prostituição, descansar no meio de um mundo tão revolto, num mundo tão turbulento que nós vivemos. Mas aqueles que creem em Jesus, aqueles que recebem Jesus, eles podem descansar. Sabe por quê? Porque o nosso descanso está no Senhor Jesus. Jesus disse no capítulo de número 11, 28 de Mateus: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis o descanso para vossas almas. Oh, glória a Deus! Encontrareis descanso para vossas almas. É isso que Deus trouxe em Jesus. Descanso. Não viva cansado, não viva entediado, não viva oprimido. Viva com Cristo. Viva em Cristo. Jesus te ama, meu amigo, meu irmão, minha irmã. Jesus te ama. Não é papo de pregador, não é blá blá blá, não. É Bíblia, é a palavra de Deus, é a carta magna de Deus. Oh, glória! Aleluia! A Bíblia diz assim, ó: contudo, os que receberam
Aos que creram no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. João capítulo 1, versículo 12. Jesus, a palavra de Deus está dizendo que aqueles que receberam Jesus como Salvador, Jesus dá o poder de serem feitos filhos de Deus. Aí, meu irmão, meu amigo, muita gente pensa que todos são filhos de Deus. Ah, pastor, todos nós somos filhos de Deus. Não, meu irmão, não é verdade. Filho de Deus é aqueles que recebem Jesus como Salvador. As demais pessoas são criaturas de Deus, feituras de Deus. Ser criatura de Deus é uma coisa, ser feitura de Deus é uma coisa. Agora, ser filho de Deus é outra coisa. Filho de Deus, ele luta para ser igual ao Pai. Ele é justo, ele não gosta de coisa errada, ele não gosta de pecado, porque a Bíblia diz que Deus odeia o pecado. E quem ama Jesus, quem ama a Deus, também tem que odiar o pecado. Não pode amar as coisas erradas. As pessoas que servem a Deus têm que odiar a coisa errada, tem que amar o bem. Como disse o apóstolo Pedro: aparta-te do mal e faze o bem. Procure a paz e siga. Busque a paz. A paz tem que ser buscada, meu irmão, porque a tribulação, ela vem até nós. A perturbação, as coisas ruins, ela procura vir até nós. Não precisa buscar essas coisas ruins. Coisas ruins vêm até tua casa, vêm até teu trabalho, vêm até teu lazer, vêm aonde você está. Mas a paz, a Bíblia diz que nós temos que procurar a paz, buscar a paz e seguir a paz. Aleluia. Seguir. Sabe o que é isso? Que é um processo. É um processo gradativo. A paz, ela não fica parada onde ela está. A paz está caminhando, está indo, ela está andando. Para onde ela está andando, pastor? Está andando para o céu. Está andando para a glória, está indo para o reino celestial. E quem quiser tem que seguir essa paz, caminhar com ela, não pode parar. Tem tanta gente que aceita Jesus como Salvador, tem tanta gente que recebe Cristo como Salvador, começa bem na igreja, vai uns dias alegre, ora, busca, recebe, mas daqui a pouco ele desanima, daqui a pouco para, daqui a pouco ele deixa de buscar Deus, e aí alguém vai falar com ele: ô irmão, vamos para a igreja, vamos buscar Deus. Não, eu estou de bem com Deus, eu só não estou indo na igreja. Como que está de bem com Deus? Parou de seguir a paz, parou de caminhar com Cristo, parou de prosseguir na jornada, estacionou. Não tem, meu irmão, não tem jeito, tem que seguir, tem que caminhar, tem que prosseguir, tem que buscar. Aleluia. A Bíblia diz, queridos, no Atos capítulo de número 4, verso 12, que em nenhum outro nome há salvação. Em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. A salvação é só através de Jesus. A salvação é só por Jesus. Em nenhum outro nome há salvação. Aí quando você ouve um crente, um protestante falar do evangelho, o protestante não defende salvação em outro ser. Tem tantas pessoas que serviram a Deus, que foram fiéis a Deus no passado, só que essas pessoas não podem fazer nada por nós. Elas não podem nos salvar, elas não podem nos perdoar, elas não podem nos representar, nos advogar, interceder por nós, não podem rogar por nós. Elas não podem rogar por nós. Pastor, mas elas foram santas. Sim, elas foram santas. Elas cuidaram da sua própria vida, assim como eu e você devemos cuidar da nossa vida. Nós devemos cuidar da nossa própria salvação, como essas pessoas cuidaram. Mas a Bíblia diz que em nenhum outro nome há salvação, a não ser no nome de Jesus. Só Jesus. É só Jesus. Glória a Deus. É só Jesus que pode dar a salvação. Amém? Que Deus te abençoe. Que Deus possa falar contigo através dessa palavra. E eu quero agradecer
ao contato da irmã Rose Piccoli, irmã Cleonice Pereira. Também quero agradecer o Silvio Couto, Ademar Pereira e também você, que eu não vi o seu nome aqui, mas que está me assistindo. Presbítero Ademir de Akzug, Deus abençoe meu irmão, fique com Deus, que essa palavra fale ao coração. Transmita essa palavra, leve essa palavra, compartilhe essa palavra e que Deus abençoe você em nome de Jesus.